Olá você, cá pra nós de volta. Olha, o assunto é PEC, mas não é da blindagem não, é PEC que a gente pode comentar e o que a gente pode refletir desse momento que o Brasil está vivendo, que é muito complicado, muitas histórias sendo alteradas, muitos caminhos sendo traçados, nem sempre com apoio popular, com a aquiescência de quem tem um mínimo de sensatez. E aí, Josival aqui nos bastidores estava começando a contar, boa tarde, Fernanda, contando uma história de um tempo aí que não está muito longe, né? Porque eu já estava pegando na conversa dos pastores, já estava respondendo você sem responder. É o seguinte, você estava abismado com a evolução dos tempos. Sim. E eu entendi mais, achando que os valores se desvirtuaram. Você está lá na frente preocupado com isso. Aí eu já começava a dizer, aqui é o seguinte, que quando eu dou uma olhada nisso, às vezes eu fico assim, presente, futuro, aí eu dou uma olhada para trás, aí eu acabo imaginando que as coisas não mudaram tanto assim, que não tem tanta mudança, tanta evolução quanto a gente se assusta. O que é que a gente se assusta? Tem aspectos que de fato desandaram, mas tem outros da vida humana que não desandaram nada, que retrocederam. Aí eu ia pegar a história da Câmara, da política, né? Nem da Câmara, da política. Aí eu já ia falar a PEC da blindagem, ou da bandidagem, ou não sei o que, como os caras dizem. Para alguns das prerrogativas, porque os que devem... Aí, veja bem, o que os caras querem é realmente impedir a ação da justiça, ou atrapalhar a ação da justiça, não serem alcançados pela justiça. Então, para qualquer crime que eles cometerem, antes teria que ter uma autorização do plenário para acontecer. Só que aconteceu, veja, estava mais dentro. Diz que essa proteção já ocorre desde o Império, de certa forma já ocorre desde o Império, com variações. Mas tem uma mais nova, que eles falaram muito agora, uma mais nova, que é diferente, eu já coloquei também, mas é uma da Constituição nossa, de 88. De 88. De 88 até 2001 funcionou essa prerrogativa que era... Do Império. Essa da nova Constituição. Sim, isso. Que era mais ou menos o seguinte, era diferente. O Supremo poderia prender, a Justiça poderia prender, a Polícia poderia prender em crime, e a Câmara decidia se manteria ou não manteria a prisão, se continuaria o processo ou não continuaria o processo. Agora é o contrário, tem que ter se prender tem que ter 24 horas para colocar, lá era mais tempo. Mas veja bem, aí eu fui dar uma olhada, em 20 anos, que é de 88, menos de 20 anos, de 88 a 2001, então 18 anos, mais ou menos isso. Isso. Passaram 200 pedidos do Supremo Tribunal Federal na Câmara Federal para poder processar deputados. Só um foi. Só um foi aprovado, que era um deputado. Mas o medo é tão grande que tem 80 lá. Certo, 80 do Goiás. Veja bem, só que eu fui me lembrar dos casos, que tinha um caso que foi assim... Escabroso, cara, de um deputado chamado Delbrando Pascoal, do Acre. Sim. Ele tinha sido coronel da polícia e quando ele saiu coronel da polícia, ele virou um dono de um grupo de extermínio, de droga e tal. Ele era acusado de matar 19 pessoas, ele próprio, e de algumas pessoas ele serrar com uma serra de matar. Sim, né? sim. E ele era conhecido como o cara da motosserra. A Câmara não liberou, não conseguiu votar, não votou o pedido para poder processar ele. Agora, depois, quando o negócio estava muito feio, a Câmara cassou o mandato dele. Mas não autorizou, mas não deu tempo a autorizar. Teve outro caso escabroso, que foi também de um cara do Norte, era de Rondônia também. Natan Donadon. Ele tinha sido preso, ele é deputado federal, ele tinha sido diretor da Assembleia, diretor financeiro, deu um roubo na Assembleia grande, mais de 40 milhões. Foi eleito deputado federal com dinheiro. Da gente. Quer dizer, de lá, né? De lá, do povo. E aí depois foi descoberto que ele foi preso. Estava na Papuda. Ele conseguiu, eu lembro desse negócio, um escândalo. Ao invés da Câmara, porque depois que está condenado, você tem que caçar. Mas ao invés da Câmara afastá-lo, ele conseguiu a liberação para sair da Papuda e vir assistir participar da sessão. E aí houve o julgamento dele, se ele seria afastado ou não. Ele participou do julgamento, fez um discurso dramático, era o voto secreto,
E a Câmara negou prosseguimento ao processo dele, negou a condenação, negou a cassação e ele ficou. Resultado, deu um escândalo tão grande que quando foi uns 6 meses depois, acabaram com o voto secreto. Votaram de novo e aí 400 e tantos deputados votaram para caçar ele. Mas Josival, se a gente for analisar mesmo, aí vamos para a justiça. Na justiça, quando erra, quando tem um problema, quando tem não sei o quê, com um desembargador, com um juiz, acontece o quê? Nada, o juiz vai para casa. Vai para casa aposentado, recebendo uma aposentadoria, que é o valor do salário, sem ter que trabalhar. Sim. Só não tem o prestígio, só não tem o gabinete, o vigilante. Tem outros prestígios, né? Não tem o prestígio direto. Então, tá tudo errado. O que a gente vê é que tá tudo errado, né? Usando a palavra, assim, um jargão, assim, bem popular, né? É um sujo falando do mal lavado. E isso a gente tem que, pelo menos, está sendo colocado em discussão de uma forma acalorada. Mas é porque volta para o de sempre. Eles decidirem sobre eles. Sim. Aí, será que não vai ter resposta popular? Pronto. É possível, mas a questão que eu estou, só para eu fechar aqui, é que na política, nesse setor da vida humana, eu não vejo muita evolução. Sim. Eu vejo até retrocesso ético, retrocesso moral, eu vejo por aí assim. Eu acho que tem... Ou, quando eu digo que talvez não veja tanto retrocesso, porque nós já tivemos também essas coisas que eu estou contando aqui para vocês. Mas assim, eu não vejo muita evolução. Lamentavelmente, então, na vida humana toda, por isso que a gente está colocando, a gente vê, às vezes, despirocar muito para frente, mas quando a gente olha, tem uma cauda aqui que não vai. Se a gente pegar os jovens hoje, os próprios jovens hoje, aí vai ter gente que se assusta. Que juventude louca, tal, não sei o quê. Só que quando você vai olhar, tem uma grande parcela da juventude que está nas igrejas. Nas igrejas evangélicas. Pronto. Nas igrejas evangélicas, nas igrejas religiosas. E conservadores até a última palavra, do tipo, só transar depois de casar. Tem gente que não está... Eu conheço, meu vizinho usa... Está no 4º filho. Ele não tem essa história de preservativo, nem de fazer vasectomia, nem a mulher fazer, que não se faz mais, né? Só faz quantidade de filhos o que Deus mandar. Mas a generalização das coisas, que eu estou querendo dizer, não é história de general, não. É a história de dizer assim, esses políticos a gente está generalizando, botando todos numa mesma cota. Eu sofri muito, viu? Sofri muito como colunista social da Paraíba. Como colunista, porque as minhas práticas não eram as práticas de todos os colunistas. Eu não ia para restaurante para não pagar, não vou. A maioria ia para não pagar. Na hora, e o dono do restaurante dava o almoço e queria o almoço e queria a nota. A nota que eu digo era um registro dizendo que era um restaurante bom. A conta é alta demais para isso aí. Eu nunca quis pagar essa conta, por isso eu pagava a minha conta. Então, mas na hora da avaliação de A, B, C, D, esses colunistas sociais estão aí, não sei o que, aí começava, e isso me massacrava de um jeito, porque eu não estava nessa conta. Aí disse, não, mas você tem a consciência tranquila. De que é que está valendo a consciência tranquila se você, que é o avaliador, está botando tudo numa mesma conta? Neste caso, a gente pode colocar todos na mesma conta, porque, por exemplo, em termos de Paraíba, para a PEC da blindagem, a gente teve apenas 2 votos contrários. Estou errada? Não, só 2 votos. Não. Luiz Couto e Rui Carneiro. Pronto. Então, a gente pode dizer que... Agora a gente está tirando aqui da conta, porque eles se apresentaram. Será que os outros vão dizer, né? Os outros que eu digo por aí, não diz. Porque como a coisa é degringolou... PL, todos votaram a favor. Uhum. Todos. É uma causa deles. Parece que você todos. Eu estou acompanhando muito de perto essa história da Câmara Federal. Eu até fiz um comentário essa semana sobre a história quando o Hugo Mota botou a história da anistia para votar e tal, e eu acompanhei o discurso dele. E no outro dia eu fiz um comentário rápido, mas fiz um comentário dizendo assim, que eu tinha visto no semblante dele um cansaço enorme. E já nem era tão tarde, era 10h40 da noite.
E como eu tinha visto, por isso, como eu tinha sentido um cansaço também já em Lula, na equipe de Lula, o próprio Lula chama ele e dizer, vamos votar isso, vamos votar isso. Assim, porque eu acho que eles estão cansados. O Brasil todo vai cansar deles. E é porque o Brasil não vê. Se o Brasil conseguisse ver o nível dos discursos, as coisas que acontecem na Câmara, 1h da manhã, meia-noite, tá certo? Josival, eu encontrei gente essa semana, por mais que se fale em rede social, por mais que se esteja em televisão, por mais que se escute em rádio, sem saber... Nem o que era PEC da blindagem. Não sabe o que é PEC da blindagem, não sabe o que foi o 8 de janeiro. Também vi, não também sabe. vi essa semana. Aquele negócio que teve, é um negócio assim, olha, solto. Não há É por essa isso que os consciência. políticos estão fazendo o que estão fazendo. Pronto, é o resultado. Os políticos estão fazendo a bandalheira que eles estão fazendo porque a população está deixando eles Não tem fazerem. não tem consciência do que faz, só é a consciência do dinheiro. Agora, é de quem está dando mais. Me parece que o Senado não está vendo com bons olhos. Porque, olha, é tão fácil de identificar. O voto está no vendo a repercussão. Está havendo repercussão e o voto no Senado é majoritário. É majoritário. Não é o voto da Assembleia, que é proporcional, da Câmara, que é proporcional. Você sai buscando redutos, apoio aqui, outro acolá. Então você dilui a votação. Quando você vai votar para senador, então é você contra o outro aqui. O outro vai dizer, esse velhinho ali votou isso e votou aquilo outro. O Estado é igual ao outro. Tá entendendo? O mesmo peso. Então, aí eles vão sentir o peso. Já tem uma sondagem que os 3 senadores da Paraíba já disseram que não votam na PEC da blindagem. Eu vi veneziano usando a tribuna para dizer tá que não certo. ia votar. Quem Os se demais eu pronunciou não mesmo vi. foi o veneziano. Entendeu? Então é uma situação, porque aí é o voto direto. Você já tem uma avaliação mais E a particularizada. anistia, você acha que foi uma pressão da situação ou foi uma Não, pressão íntimo. da oposição para dizer assim, eu quero me livrar, vote Não, sem eu acho que Eu acho que no íntimo, tem as duas coisas. o brasileiro, de uma maneira geral, fica compungido em qualquer sanção mais forte em cima de quem quer que seja. Mas Aí é Lula, todo mundo aí fica, mas pra que isso tudo? E não sei o quê, cada um vai ver. Bolsonaro é a mesma coisa. Veja bem, as pesquisas, eu poderia ser maior, tem 3, 4 pesquisas de opinião pública aí sobre isso, diz o seguinte, entre 52% e 59%, dependendo da pesquisa, os caras querem que não tenha anistia e acham até justo. Irrestrito, total irrestrito. E acha que é até justo Bolsonaro ir para a cadeia. Tem 52, 53, 54, quer dizer, tá entendendo? Está nessa faixa aí colocada. Então tem uma maioria que não é folgada, muito folgada, mas tem uma maioria brasileira que Como coloca mostra nisso. a polarização do país. Agora, o que tem no Congresso é insuportável. Quando eu estou dizendo assim, insuportável para segurar e para qualquer pessoa está sendo insuportável o nível de pressão que é uma bancada do PL na Câmara de Deputados. Estou acompanhando isso aqui todo dia. Eles se juntam, eles vêm, faz uma moia aqui, 8, 10 aqui atrás dele, e eles vão se repetindo no microfone, tá certo? Mas, Josival, a causa é diferente, o tema é diferente. Mas na época de Dilma era Lindenberg, Gleisi, a senadora do Rio Grande do Norte e uma do Amazonas. Já sentavam na frente, já era a briga ali, era o... É verdade. É assim, cada um vai defender sua causa. Só que eu vou dizer... Agora eu não estou dizendo só que que eu vou dizer para correto você, ou estava errado. que tem uma diferença. Tem uma diferença brutal. É que quando o Lindenberg falava, o Lindenberg tem bom discurso, o Gleisi tem bom discurso, o pessoal tem bom discurso. A turma bolsonarista, aqueles que vão para frente, não são pessoas preparadas. Sim. Tá certo? É outra questão Tá aí, certo? Outra questão que eu estou dizendo assim, termina que eles não enfrentam o problema. Eles começam assim, o problema... Aí começa, esse ladrão, esse... Eles saem do tema para avacalhar logo, tá certo? Essa é a pressão. Teve um deputado da Paraíba, que ele não me autorizou, não vou dizer o nome, ele é um deputado experiente, já está com vários mandatos. Ele chegou a dizer, ontem à noite, que ele não estava encontrando espaço para trabalhar, não tinha o que fazer. Chegava na Câmara, tem chegado da Câmara, dos deputados,
E é sempre a mesma coisa, ele tá angustiado. Não tem o que trabalhar, não tem um projeto para trabalhar, para discutir, para colocar, não tem como colocar um requerimento, não tem nada. É só esse mesmo tema. É a mesma coisa. A mesma coisa. toda Então, hora. eu fiquei com a impressão, e até por algumas informações, que houve um jantar, houve um almoço de Hugo com o presidente Lula na sexta-feira da semana passada, né? Que foi essa semana, e ele botou isso em votação. A imprensa chegou a vazar que lá tinha sido feita uma história que Lula tinha dito, vamos botar isso em votação, precisa passar por isso. E o Hugo teria até dito que não botaria urgência, seria botar em votação para ir mais lentamente e tal, sei o que e tal. Mas ele não segurou e botou a urgência, porque aí é líderes, e aí que virou essa história toda. Como é que você está achando, só para a gente quebrar aqui, a postura e a reação de Hugo? Ele está conduzindo bem tudo isso? Veja bem, o que é que eu vou dizer? Eu estou discutindo já isso com pessoas muito próximas de mim e até com alguns jornalistas aqui. O que é que eu vejo? Já vi, tem muitas críticas, muito cacete em Hugo, está comendo solto, inclusive no meu jornalismo. Mas eu pondero o seguinte questão, vou defender Hugo. A grande imprensa mete o que mas vou ponderar o seguinte, Hugo, aqui o pessoal mais próximo da Paraíba. O pessoal tinha feito uma expectativa, criado uma expectativa em relação a Hugo muito alta. É aquele cara jovem que vai chegar lá e vai dar um show, vai transformar. Não era a expectativa, eu nunca criei expectativa, porque para Hugo chegar ali, ele tinha que se submeter ao centrão, ao bolsonarismo, ao petismo, tá certo? Ele estava ali representando alguma coisa. Então, sempre entendi Hugo como representante do centrão. Hugo é centrão. Ele integra. É centrão. Ele integra. Quando Arthur Lira foi lá, naquela ocupação lá, e disseram, Arthur Lira fez uma negociação por ele. Arthur também não foi por Arthur, por uma coisa. Arthur Lira foi pelo centrão, é o centrão. O que eu não acho ruim. Não, assim. Não é isso. Foi pelo centrão. O que é o centro? Na minha cabeça, o que é o centro? São pessoas moderadas que convergem em pontos para a direita e convergem em pontos para a esquerda. Só que esse nosso centrão às vezes é vergonhoso. Se fosse só assim, era bom. Então, o que acontece? Naquele dia ali, eu achei que foi o seguinte, eles foram para resolver como centrão. Aquela cadeira de Hugo é de Arthur Lira, é de não sei o que, é do centrão, foi para resolver com o centrão. Durante essa semana, houve um episódio que foi muito interessante, as pessoas terminam não observando. Votou a PEC de noite, terminou 1h da manhã, 1h e pouco, e a última votação foi coro tão baixo. A última votação foi do voto secreto para a abertura de processo. Aí derrubaram. 296 votos derrubavam, precisava 308 votos. Derrubaram. Na hora que derrubaram, Hugo, acho que olhou para um lado e para outro. Cadê o povo? Aí tocou um lado para o outro, viu que era uma derrota, se levantou e encerrou. Amanhã faltavam 2 destaques. Olha o que é que aconteceu no outro dia. Hugo se reuniu pela manhã, umas 10 horas, umas 9, 10 horas, só com deputados do centro, só com líderes do centrão. Não teve bolsonarista, não teve líder da esquerda, nem o partido de esquerda. Vamos dizer assim, os parceiros grupo dele. PP, e tal, PPV, União Brasil, Republicanos e tal. E eles saíram de lá conjuntamente. Chegaram na Câmara, Hugo abriu a sessão e, de repente, um deputado apresentou lá uma emenda substitutiva que juntava os dois destaques que não tinha colocado e mais um voto secreto que tinha sido derrotado na madrugada. Alegando que não podia medida supressiva mais naquela hora. Resultado, votaram e antes de 1h30 da tarde já tinham votado, já tinham restabelecido o voto secreto. Eu estou chamando esse episódio para dizer, Hugo governa com o centrão. Agora, o que é que quer o centrão? Este é que é o problema nesse momento. O que é que o centrão está fazendo? O que o centrão quer? O que é que o centrão quer? Todo o problema. O centrão quer que passe Bolsonaro. Não quer mais Bolsonaro. Se você olhar, a Folha de São Paulo faz matéria contra Bolsonaro, o Estadão faz editorial contra Bolsonaro, o Globo faz editorial contra o Bolsonaro, tal, não sei o quê. A história é para frente. Só que eles hoje não têm nenhum líder que não dependa de Bolsonaro. Depende tudo de Bolsonaro. Então, como o centrão depende de Bolsonaro, o centrão está fazendo acordos aqui com o PL, com o bolsonarismo. Tá certo? E aqui é o risco.
Porque tem hora que o Centrão vai demais para o Bolsonaro. Direita, tem hora... Mas o que o Centrão queria e o que o Hugo gostaria de ter hoje, que é o Centrão, não é ele, é encontrar um jeito aqui de agradar o PL e o bolsonarismo, mas não salvar Bolsonaro totalmente. Tá certo? Por exemplo, talvez reduzir a cadeia ou criar um problema que ele não possa ficar muito tempo na cadeia, mas manter a inelegibilidade dele, certo? Porque aí Bolsonaro indicaria um candidato Centrão. E aí, o jogo é esse. O Hugo não é o esquerda, não é uma. O Hugo é Centrão, é a direita do jeito que ele é. Você falando isso aí, que precisa de Bolsonaro, né? Eles precisam. Aí eu estava ainda há pouco, e a gente está aqui num momento gravado, vendo o resultado da pesquisa Quest, né, que foi anunciado hoje. E aí dizendo, lá num dos quesitos, né, porque são muitos itens, né? Muitas probabilidades. Muitas probabilidades, aí dizendo assim, em não sendo no Lula o candidato, quem seria o candidato da esquerda? Muito distante de Lula, né, na preferência, muito distante mesmo, segundo a jornalista, está o vice-presidente Geraldo Alckmin. Mais distante ainda de Alckmin e não de Lula, e estão Fernando aí Haddad, até Gleisi entrou nessa aí e tal, não sei o quê. Aí o que é que a gente fica enxergando? Que nem direita, nem esquerda tem substitutos. Né? E aí é que está o momento difícil, porque a gente não quer, vamos dizer que a gente não queira nenhum nem outro para poder ter o equilíbrio. Mas quem seria? Ou seria a oportunidade de uma terceira via. Pronto. Que não representasse nenhum que lado, não é do nem interesse outro. nem de um lado nem do não outro. É. O grande o problema tá é esse. nisso. E a gente fica, aí ó, vai para um lado, vai para outro, e vivendo esse olha... É uma angústia. Josival, eu me considero uma pessoa nova, mas eu estou cansado porque eu não aguento mais. É uma ladainha pior do que aquelas que a gente escuta, um moído que não acaba e que tem só propósitos. Eu não sei se ajuda, não sei se ajuda ou piora. O nosso não. Eu não sei se ajuda ou piora. O problema é que isso tá no mundo quase todo, essa lenga-lenga. Se você vai ler todo dia a preocupação com a deterioração da democracia americana que os analistas têm colocado. Certo? Os analistas têm colocado uma deterioração estúpida, cara. Estúpida, degringolou. Tá? Quer dizer, tem situações no Brasil que são piores do que nos Estados Unidos, piores do que o Brasil está vivendo. Sim. Eu leio quase diariamente, eu dou uma passada nos jornais americanos, no New York Times, no Washington Post. Tá certo? Eu dou uma passada, dou uma olhada. Aí vem por outro, eu me deparo com artigos lá. Eles são muito fortes nisso. Essa semana, por exemplo, teve um artigo de Lula, inclusive. Essa semana teve lá, eu não vou lembrar o nome aqui, de um apresentador no programa, os programas de entrevistas dele, entrevista do tal. Talk show. E que o cara foi afastado. Que nos Estados Unidos é quase impossível você imaginar um jornalista ser afastado por alguma razão, por alguma crítica, porque lá eles expressam, né? Rapaz, o pior nem é isso não, o pior é, por exemplo, você falar de liberdade de expressão e você todo dia você vê nos Estados Unidos que as redes sociais de todo mundo é fiscalizado. Negou visto porque o cabo falou, porque a pessoa falava mal. Não sei o que, porque a pessoa... Rapaz, é um absurdo. Virou um Big Brother. Virou um Big Brother geral para o governo. Falar mal de mim, eu não te dou visto. Falar mal de mim, você morre. Falar mal de mim, então ficou muito complicado. Não estuda, não faz matrícula, não sei o que, quer dizer... Ainda tem uma coisa terrível, é uma banalização. Isso aí amanhã, hoje, amanhã não tem isso não, amanhã já é outra coisa, não sei o quê. Está tudo dizendo o que quer, está tudo acontecendo do jeito que querem e não existe mais respeito, não existe mais liberdade, não está existindo nada, né? Eu não sei. Nada, porque se é punido com prisão, não vai ser punido porque não, coitado, não sei o quê. Aí o outro chega, faz pior, fulano não foi, você por quê? É assim que a gente está vivendo. Esse governo é ruim, não presta, corrupto. Aí quando chega o outro é ruim, não presta, corrupto. E o que está valendo é o do agora de quem está no poder. Eu não sei. E claro que isso da política é muito ruim, mas a gente precisa ter cuidado também nas relações todas humanas.
né? Essa fluidez. Ainda bem que não está dominada assim. Ainda bem que as pessoas, né, se respeitam muito. Ainda bem que tem os grupos, as amizades. Ainda Sim. bem que as pessoas... Porque se tivesse do jeito da política, o mundo estava terrível. Não dava para você Que viver, foi não. isso que foi, voltando ao que eu falei aqui no começo, ainda fora do vídeo, né? Eu fui ontem, teve a missa de aniversário do meu filho, ele queria, ao meio-dia, estar lá no Padre George, e aí o pároco falando, dizendo exatamente, lembrou de Dom Aldo, né? Dizendo que chegou numa igreja e hoje, na época dele, encontrava outra. E aí era a história também de você chegar, isso que você acabou de falar tem uma força tão grande, que é o que a gente aprendeu, que a gente acha, que entende, não é mais, né? Porque aí você diz, mas isso aí é no seu tempo, você é velho. Ou a história do velho, do etarismo, é muito sério, viu? Porque você passa trazendo os valores, né, que você aprendeu, que você praticou, que você procurou seguir, porque não é fácil não seguir o que está estabelecido lá atrás como o correto, como o honesto. Não é fácil no mundo que a gente vive. Logo a gente é fadado, quem pratica a honestidade é fadado logo de imbecil. Você é um besta, um bobo, não sei o quê. Aí a gente fica calado, mas vai praticando aquilo que a gente entende como as nossas leis, né? E aí a gente vê que tudo, fulano que fez errado ali, passou incólume, deixaram passar. Aí você que teve um deslize, que não sei o quê, aí tá tão difícil, você olhando assim, meu Deus do céu, onde é que a gente está, para onde é que a gente está indo? Encontrei ontem uma senhora no elevador, ela disse assim, por que a gente corre tanto, hein? Eu caí na risada, porque a gente não sabe o que está correndo. Não sabe, a gente corre, porque é feito do boi vai, a barca vai Eu atrás. acho que tá vivendo um momento em que as pessoas precisam cultivar algumas coisas assim que eu diria que são mais simples, mas são reencontros familiares. É importantíssimo, a reencontro mesa. familiar, a mesa. Participar. Eu confesso uma coisa a você, veja bem, eu gosto muito de sair, de andar e tal, mas faz alguns anos, 3 ou 4, faz mais, uns 5, 6 anos, que praticamente eu sacrifico meu domingo. Claro, tem domingo que eu não sacrifico, mas não é sacrificar, eu estou usando a expressão errada aqui. Tá forte. Tá forte, sacrificar não. Que eu deixo uma programação pessoal de sair do domingo para me dedicar a uma situação que é extremamente prazerosa. Eu reuni meus filhos e os filhos de Verônica, que terminam dando 7, cada um tem vários casados, então dá muito netos, né? Com os netos, enfim. Eu vou para a cozinha, eu vou para cozinhar para eles, é um prazer enorme. Vou, às vezes, para o churrasco, vou não sei o quê, mas isso é quase todos os domingos. Mas, Josival, tem uma palavrinha que você, e certamente Gerardo, tem na família para respeitar as diferenças, que é a moderação, que é o equilíbrio. E a polarização do nosso país, infelizmente, retirou das relações humanas essas duas palavras. Então, ou você está no meu grupo, ou você está contra mim. E isso foi o motivo pelos quais as pessoas deixaram de se reunir. Este foi o motivo pelo qual as pessoas deixaram de fazer esforço para estar com quem pensa contrário. Porque é um esforço você tentar mostrar e convencer o outro da sua visão. Não é assim, Gerardo pensa de um jeito, Josival pensa de um jeito, eu penso de um jeito e tá tudo bem. Não, eu preciso convencer Gerardo de que eu estou certa, de que ele está errado. E ele acreditar em mim, porque você ainda fica olhando assim com um jeitinho, uma boquinha assim. E esse desgaste tem feito esse isolamento. E quando ele percebe que você não concorda com você já virou inimigo. Pronto. Já, né? Então, a palavra que precisa para esses momentos de resgate, sobretudo, é a moderação, é o equilíbrio. E esses valores de respeito, eles não mudam com o tempo, desde que quando exercidos, que a gente está desistindo. A gente está desistindo. Olha só, uma pessoa chamada Magda Ângela Ribeiro Coutinho postou num grupo algo que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, dessa reunião do sacrifício, que não é do sacrifício, com a sua família, com a de Verônica. Quando a cozinha se apaga em casa. Você já pensou que cozinhar não é apenas uma tarefa doméstica, mas um elo que mantém o sistema familiar unido? Na década de 1980, quando o hábito de cozinhar em casa diminuiu nos Estados Unidos e a tendência de pedir comida de fora aumentou, alguns economistas alertaram.
Aspas, se o governo assumir o cuidado das crianças e dos idosos e as empresas privadas também passarem a cuidar da preparação das refeições, a estrutura familiar vai enfraquecer. Naquele tempo, poucas pessoas deram atenção a essas palavras. Mas então o que aconteceu? Em 71, 71% dos lares americanos tinham marido, esposa e filhos vivendo juntos. Hoje, restam apenas 20% desse tipo de família. Estou colocando aqui... Você traz... Pode terminar, viu? E o restante? Foram para as casas do esposo, apartamentos solitários ou vidas desconectadas. 15% das mulheres vivem sozinhas. 12% dos homens estão sozinhos dentro de famílias. 41% das crianças nasceram fora do casamento. Taxa de divórcio, 50% no primeiro casamento, 67% no segundo, 74% no terceiro. Isso não é o caso, é o custo social de fechar a cozinha. Porque a cozinha é realmente isso que você está falando. Eu vou lá para cozinhar. Já é uma coisa assim maravilhosa ver meu pai cozinhando para mim, né? Aí eu sento e você começa a provocar, com a sua sapiência da idade, os seus filhos, os seus enteados, a sua esposa, em assuntos que todos têm uma opinião. Essa história dos Estados Unidos Centrais, para mim, é perfeita para eu colocar mais uma coisa aqui que tem tudo a ver com isso também. Eu passei mais ou menos uns 10, 12 anos intrigado, pesquisando. Eu queria saber por que nos Estados Unidos, eu sei que já está perto de terminar. Já passou, mas vamos embora. Porque nos Estados Unidos, um adolescente ou um adulto chegava no cinema, abria um fuzil, uma metralhadora, metralhava todo mundo, ou ia para uma escola, matava crianças, ou ia para não sei o que e tal. Porque, meu Deus, como é que ocorre? Tem que ser um fenômeno, tem que ser uma história que entrou na cabeça dessas pessoas e tal. Muita gente explicava pela história da arma, porque nos Estados Unidos a arma sempre foi acesso livre e tal. Eu estudava, lia. Toda vida que tinha um acontecimento dessa natureza, eu ia procurar o que é que as pessoas escreviam e tal. Aí, eu acabei tendo essa resposta há uns 15 anos atrás e tal. Tem um livro, saiu um livro, não vou lembrar o nome do livro, de uma socióloga americana, e ela fez uma pesquisa e ela descobriu o que é que ela diz o seguinte, o que é que houve. Nos Estados Unidos, isso aí da cozinha, mas muito mais do que a cozinha, o individualismo, as pessoas indo só, as pessoas se resolvendo só, o consumismo e tal, gerou uma coisa nos Estados Unidos que ela chamava falta de senso de comunidade. Enquanto que no Brasil você bota os seus filhos para chamar tio, todo mundo de tio, família, é comunidade. As pessoas se juntam. Então, a falta de senso de comunidade faz com que você veja no outro Nada. Você mata, nada. Você nada. Então, o senso de comunidade, que é o senso de... A primeira comunidade é a família. A primeira comunidade é a família. Então, ou a gente conserva isso, ou nós vamos virar nada na sociedade. E a gente vai encerrar mais um Cá Pra Nós, deixando aí essa reflexão para você que está em casa, pensando na vida, né? Pensa na vida, vai para a família. Discute com a família que o bom caminho vai ser traçado. Até a próxima.